queridos irmãos, amigos, frequentadores da Casa de Zico Horta. Aqui estamos novamente para praticarmos a evangelioterapia, que tem como objetivo maior que compreendamos que o evangelho precisa ser vivido, que nós devemos de alguma forma sempre entendermos que o evangelho é um caminho que se apresenta para nós e é um caminho que nós precisamos buscar e buscar todos os dias, buscar em todos os momentos das nossas vidas. Podemos também buscá-lo quando estamos felizes para agradecer, mas normalmente nos lembramos do nosso Pai maior, assim como nos lembramos dos nossos pais biológicos nas horas difíceis. E como estamos numa escola que por talvez nossa indisciplina é mais rígida, oferece riscos, várias vezes buscamos o Pai, tentando encontrar nele amparo, direção, aconchego. E todas as vezes que nós o buscamos, com certeza é isso que encontramos. E a Casa de Zico Horta tem nos oportunizado semanalmente esse exercício através da evangelioterapia. Desejamos que pratiquemos a evangelioterapia em nossos lares, conosco. E para isso estamos aqui, para partilharmos a nossa evangelioterapia, mas lembrando sempre que podemos, devemos fazê-la, praticá-la nos nossos lares. É sempre importante que nós nos lembremos de nos conectarmos com os amigos espirituais. E à medida que eu vou falando com vocês, eu vou buscando essa conexão. Quando eu falo na Casa de Zico Horta, eu busco conectar com seu Zico e com toda a falange que labora com ele. Quando nós falamos no Pai, pensamos nesse Pai de amor e de misericórdia infinito. Pensamos em Maria, essa mãe querida, que nos dá o colo quando necessitamos. E é quando então buscamos o Evangelho. Depois dessa conexão, é como se eu acreditasse. Não existe acaso, mas existe o desejo dentro do meu coração de aprender. Tem que existir o desejo de evoluir, de aprender para melhorar, lembrando sempre, né, que eu tenho um corpo a favor que trabalha e que está aqui para servir ao meu espírito. E aí eu abro o Evangelho e caiu no capítulo 28. E o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo é uma coletânea de preces. Porque muitas vezes, quando nós estamos conversando, algumas pessoas dizem assim, mas eu não consigo fazer prece, eu não consigo, eu fico envergonhada, ou as palavras não vêm à minha cabeça. E eu sei que é difícil, para mim parece fácil. O hábito, né, o treino, a disciplina faz parecer fácil. Mas o que a gente precisa, o que nós deveríamos buscar, é o que o nosso coração está sentindo nesse momento. E o que o meu coração está sentindo vai me conduzir, vai fazer as palavras brotarem. Porque é esse o intento, né? E aí eu abri e caiu na prece número 24. Que é uma prece para pedir um conselho. E é interessante porque nós podemos conversar sobre isso. Às vezes nós temos dúvidas na vida, não sabemos o que fazer e queremos nos aconselhar, queremos pedir a opinião de alguém que confiamos, queremos falar com um amigo mais próximo, com nosso pai, com nossa mãe,
E às vezes nós estamos sozinhos, ou aquela situação é uma situação tão específica que eu não consigo dividir, não consigo compartilhar com ninguém, ou não posso compartilhar com ninguém, né? Porque envolve histórias de outras pessoas, enfim. E aí eu posso buscar o Evangelho. E aí eu vou na coletânea de preces, eu vou no capítulo 28 e vou procurar no índice das preces aquela que pode naquele momento me acalmar. E aí eu acho a prece para pedir um conselho. E é importante que nós entendamos o significado disso. E aí, antes da prece propriamente dita, tem um prefácio que é quando Kardec traz para nós o significado daquela prece, daquele título, ou para que a gente também consiga entender a necessidade. E aí ele diz assim: quando estamos indecisos em fazer ou não fazer uma coisa, devemos, antes de tudo, propor-nos a nós mesmos as seguintes questões. E ele vai trazer 3 questões. Primeira, aquilo que eu hesito em fazer pode acarretar algum prejuízo a outrem? Segunda pergunta, pode ser proveitoso a alguém? Terceira pergunta, se agissem assim comigo, eu ficaria satisfeito? Continua ele. Se o que pensamos fazer só interessa a nós mesmos, devemos pesar as vantagens e os inconvenientes pessoais que nos possam resultar. Se interessa ao outro e se resultando em bem para um possa fazer mal para um terceiro, é preciso igualmente pesar a soma de bem ou de mal que se produzirá para que possamos agir ou deixar de agir. Enfim, mesmo para as melhores coisas, devemos ainda considerar a oportunidade e as circunstâncias acessórias, porque uma coisa boa em si mesma pode dar maus resultados em mãos inábeis, se não for conduzida com prudência e circunspeção. Antes de empreendê-la, convém que consultemos suas forças e seus meios de execução. Em todos os casos, sempre podemos solicitar a assistência dos nossos espíritos protetores, lembrados desta sábia advertência. Aspas. Na dúvida, abstente. Capítulo 28, item 38. E agora vem a prece. Em nome de Deus onipotente, inspirai-me, espíritos bons, que me protegeis, a melhor resolução a ser tomada na incerteza em que me encontro. Dirigi meu pensamento para o bem e desviai a influência dos que tentarem transviar-me. Essa é a prece. Então, o que nós vamos refletir dessa prece? Olha que ensinamento claro, lógico e coerente, que muitas vezes nós esquecemos. Por que quando nós temos dúvidas se vamos fazer uma coisa, se vamos falar alguma coisa, se vamos desistir de alguma coisa, será que nós pensamos nesta ordem que nos é sugerida pelos amigos espirituais? E a ordem que ele nos sugere, a primeira é que eu tenho que pensar se essa minha decisão vai causar prejuízo a alguém. E aí, de que prejuízo o Cristo fala? É claro que as leis divinas são adaptadas para o mundo material, claro que são. Mas nós já falamos muitas vezes que todos os ensinamentos divinos fazem relação direta com as questões espirituais. Então eu preciso pensar, aí me ocorre
Assim, que às vezes nós vamos dar algo para alguém. Ah, não sei, tá me ocorrendo agora assim. Ah, eu tenho uma briga com a minha irmã. E aí é uma briga porque nós temos que dividir o que minha mãe deixou. E a minha irmã, ela é destramelada, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dar logo esse dinheiro para ela, que aí eu fico livre, sei que ela vai acabar mesmo com esse dinheiro porque ela não tem juízo. Então assim, olha, eu vou fazer uma coisa que eu sei que vai ser prejudicial para ela. Ah, Valdeia, então você está sugerindo que você dê calote? Ou é isso que você vai fazer? Não, não é nesse sentido. Porque quando eu penso que se eu der esse dinheiro para uma pessoa que não sabe administrar, ele vai desaparecer e rapidamente ela vai precisar novamente, eu não vou ficar com ele porque ele não me pertence. Mas eu vou buscar uma forma de assegurar, de lidar, de falar com ela, de tentar eu ajudá-la e não simplesmente dar para ficar livre. Eu quis trazer uma situação em que a minha atitude causa prejuízo, mesmo ela sendo legal. É quando nós dizemos assim, já falei, agora eu vou deixar para lá. É isso que eu vou fazer? Se eu sei que isso vai prejudicar o outro, é isso mesmo que eu devo fazer? Eu já tentei, eu já busquei caminhos, não encontrei, então agora eu entendo que é responsabilidade dela. Ok, o Cristo, ele não está dizendo que eu estou errada se eu der. Ele está dizendo para mim assim, você já avaliou que isso que você vai fazer é o melhor? Se você já avaliou e o seu coração está sereno, faça. E pronto. Então, o primeiro ponto, tô na dúvida se eu vou causar algum prejuízo. Segundo, o que eu vou fazer pode ser proveitoso para alguém? Isso é um estímulo para que eu tome a decisão. Não, então, se eu vou dizer assim, eu não vou estar aqui, ou pode usar o que é meu, a minha casa, o meu carro, isso vai ajudar alguém? Vai. Então, por que eu estou na dúvida? Então, o desejo de ajudar, ele é importante e ele move e deveria mover a minha decisão. E eu não sei se vocês vão concordar, né? Que muitas vezes a gente diz assim, eu faço isso, mas eu também não ganho nada em troca, quer saber? Vou parar de fazer. Então, são atitudes que nós tomamos e que vão me distanciando da paz que eu quero encontrar no meu coração. E o terceiro item é se fizessem isso comigo, eu gostaria. Então, vamos lá. Eu tô na dúvida se eu ligo ou não para Beth, a nossa coordenadora do departamento mediúnico. Ela me passou uma mensagem que precisava falar comigo. Gente, sexta-feira, vou ligar não. Eu vou deixar para ligar na segunda. Sexta-feira não é dia. Pode ser essa a melhor decisão para mim. Mas o que o Cristo me convida a pensar é assim, mas se ela fizesse isso com você, ia te chatear? E pode ser que eu pense assim, não ia me chatear. Não iria me chatear. Que é melhor mesmo, eu vou até gostar se ela não ligar. Porque aí na segunda eu já pensei melhor sobre o problema. Pode ser. Então, o que me encanta no Evangelho é que os caminhos que se abrem são quase que infinitos. Por quê? Porque a pessoa que hoje, a Valdeia, que hoje está lendo, que hoje está estudando, essa questão não é a mesma de 2 minutos, de um dia, de 20 anos atrás. Não é. E na prece, quando nós vamos para a prece, tem um momento da prece que diz assim, em nome de Deus onipotente, inspirai espíritos bons que me protegeis. Gente, o que eu preciso para ter espírito bom me protegendo? Eu tenho que estar cumprindo a lei. É uma condição, então eles só protegem quem cumpre a lei? Vamos lá, vamos pensar sobre isso. Eu sei o que eu tenho que fazer e não faço, e ainda quero a proteção?
Não, depois que eu decido não cumprir a lei, eu estou por minha conta e risco. Quando eu cumpro a lei, aí é assim também com a lei dos homens. Quando eu cumpro, eu estou ao lado da lei, eu cumpri a lei. Então, para que eu conte com essa proteção, eu preciso estar conectada. E como que eu vou estar conectada com espíritos amorosos, fraternos, se a minha intenção não é essa? Como que eu vou ter a proteção se dentro do meu coração não tem amor? Ah, mas eu quero colocar. Não tem não, mas eu quero colocar. Então eu já estou no caminho certo. Então eu vou reconhecer que dentro do meu coração tem raiva, tem mágoa. Tem vontade de ir lá e fazer pior do que fizeram comigo. Eu vou reconhecer isso. Mas aí eu vou dizer para mim mesma, aproveita esse momento, pega essa raiva e observa o que ela faz em você. Pega todo esse sentimento ruim que você está vivendo e veja o que ele agrega. Vê se ele te trouxe alegria, se ele te trouxe serenidade. Não traz, não traz. E para que nós cada vez nos aproximemos mais, né, dessas verdades, nós não podemos esquecer que o nosso espírito é imortal, que eu só estou encarnada nesse momento planetário para o meu espírito evoluir. Eu não estou encarnada aqui para ter mais título, mais conhecimento, ou mais isso, ou mais aquilo. Eu estou aqui para o meu espírito evoluir. E ele vai evoluir na vida que eu estiver vivendo hoje. Então eu preciso ter essa consciência. É claro que evoluir é ótimo. Ter também, que coisa boa, a gente ter uma cama boa para dormir, a gente ter uma comida gostosa para nos alimentar, que bênção essa. Isso é um direito, né? Tanto que nós na Casa Espírita aprendemos a nos preocupar, né? Estamos aí já com as cestas de Natal, que nós já podemos buscar as pessoas responsáveis para que nós cooperemos, para que os nossos irmãos com mais dificuldades, recebam e tenham suas cestas de Natal, tenham na noite de Natal uma comidinha bem gostosa, bem saborosa, né? Contando com a nossa ajuda. Então, eu preciso me preocupar, eu deverei me preocupar, eu deverei fazer com o outro aquilo que eu gostaria que comigo fosse feito, né? Se na minha mesa tivesse faltando o pão, o que mais me alegraria? Se hoje no meu coração está faltando um afago para diminuir a saudade, o que eu mais gostaria de receber? Por que eu só contabilizo aquilo que me falta? Por que eu também não penso que aquilo que me falta, falta ao outro? Sabe aquelas pessoas que dizem assim, você não me liga, você não me telefona, você não me responde, né? E é verdade, posso não ligar, posso não telefonar, mas quando eu sentir essa mesma coisa, uma sensação de que eu também fui esquecida, ao invés de eu fazer isso, por que eu não faço o caminho contrário? Por que eu não vou buscar essas pessoas? Por que eu não vou ligar? Por que eu não vou procurar? Né? Quando eu tenho necessidade de carinho, de atenção, de afago, de aconchego, eu tenho que buscar. Eu não tenho que esperar que as pessoas adivinhem que eu estou necessitada de abraço, de beijo. Eu não. Eu preciso, a necessidade é minha, não é? Então eu é que tenho a responsabilidade de suprir essa necessidade. Então, meus queridos e minhas queridas, quando nós tivermos em dúvida quanto a uma atitude que vamos tomar, vamos lá, vamos nos lembrar que eu posso pensar se a minha decisão vai atrapalhar alguém, se a minha decisão vai ajudar alguém e o que eu gostaria que fosse feito a mim naquele momento. E isso são parâmetros que vão nos auxiliar na decisão
que devemos tomar. Mais uma vez, eu agradeço essa oportunidade bendita de partilhar com vocês. Eu agradeço essa oportunidade bendita dessa casa de amor, que é a Casa de Zico Horta, que nos oferta possibilidades valiosas de reflexão e de ação também. Muita paz para todos nós. Graças a Deus.